Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? E na aula de hoje a gente vai dar início ao nosso segundo módulo, ao nosso segundo livro, ok? E o conteúdo que a gente vai explorar hoje são divisores, critérios de divisibilidade, números primos e compostos e atividade direcionada para vocês é a página 74, questão 1, 76, questão 1 e a página 77, questão 3 e 4, ok? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Primeiro assunto, divisores. Quando é que eu sei que esse número é divisor de um outro número? Simples. Quando a divisão ela é exata. Então, coloquei aqui, ó. Um número natural é divisor de outro número natural quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente, ó. Será que 2 é divisor de 76? Então, essa é a nossa pergunta. Será que 2 é divisor de 76? Como é que eu sei? Como é que eu posso dar essa resposta? Simples. A gente vai dividir 76 por 2. Se a conta der exata, ou seja, o resto for igual a zero, então o 2 será divisor de 76. Vamos lá. Então, aqui eu fiz, ó, 76 dividido por 2. Vou separar aqui o 7. 7 dá para dividir por 2? Sim, porque o 7 é maior do que o 2, então dá para a gente dividir. Aí você vai ver na tabuada do 2, quantas vezes eu multiplico 2 para chegar próximo ou igual a 7. Se não for igual, a gente vai pegar o número mais próximo. Então você vai ver que é o número 3, ó. 3 vezes 2, 6. 6 é o número mais próximo que eu posso chegar de 7. Aí eu faço 7 menos 6, 1. Só que esse 1 aqui dá para dividir por 2? Não. Então, eu vou pedir ajuda a quem, ó? O 6. Ele vai descer para ficar pertinho do 1 e vai formar quem? O 16. Agora, eu tenho 16 dividido por 2. Aí, a gente olha lá na tabuada do 2, quantas vezes eu multiplico ele para dar 16. E a gente vai descobrir que é quem, ó? O número 8. 8 vezes 2, 16. 16 para 16, nada. Então, a gente dividiu, encontrou como resto, 0. Então, 2 é divisor de 76? Sim. Então, a gente já começa a entender o conceito de divisores, ok? No nosso próximo assunto, antes da gente ir para o nosso próximo assunto, né? É importante a gente saber o quê? Que todos os números são divisíveis por 1. Todos os números são divisíveis por 1. Sério, tia? Sim. 100 dividido por 1? 100. 12 dividido por 1? 12. Então, o número 1, ele vai ser divisor de todos os números. E a outra coisa que a gente precisa saber é que o maior divisor de um número é ele mesmo. Então, se eu falasse assim, quem é o maior divisor de 100? 100. Quem vai ser o maior divisor de 15? Número 15. Quem vai ser o maior divisor de 30? Vai ser o 30. Então, o maior divisor de um número é ele mesmo. E o número 1, ele é um divisor universal. Ele divide todos os números, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo aqui pra gente, ó. Quem são os divisores de 36? Primeira coisa que eu sei, quem vai ser o primeiro? O número 1. Ele divide todo mundo. Então, eu coloquei aqui, ó, número 1. E quem vai ser o maior divisor? O próprio 36. Aí você faz entre o 1 e o 36, quem são os números que dividem o 36 numa divisão exata? A gente vai encontrar o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18, certo? Então, aqui é só para a gente entender mais o conceito. Tia, depois disso vem o quê? Os critérios de divisão. Então, assim, existem alguns números que a gente já sabe que dá para dividir devido a esses critérios. E agora a gente vai estar explorando eles, ok? Então, o primeiro critério, divisibilidade por 2. Um número, ele é divisível por 2 quando ele for par. Todo número que é par, ele é divisível por 2. Como assim, tia? E como é que eu sei que o número é par? Sempre quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu coloquei aqui um exemplo. 14 é um número par? Sim, termina em 4. Então, ele é divisível por 2. O 88 é um número par? Sim, então dá para dividir por 2.
96 é um número par? Também. Então, ele dá para dividir por 2. Então, quando você pegar qualquer número par, você já sabe que ele pode ser dividido por 2. É o nosso primeiro critério, ok? Qual é o próximo? Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é também divisível por 3. Como assim? Vamos lá. Peguei aqui um exemplo. 1902. 1902, será que ele é divisível por 3? Para mim saber, eu vou ter que somar os algarismos. E a soma desses números, se der um número divisível por 3, logo, 1902 também vai ser divisível. Vamos lá. Então, tá aqui ele, ó, 1902. Aí eu vou somar, ó. Quem são os algarismos? 1 mais 9 mais 0 mais 2. Vou somar. 1 mais 9, 10. 10 mais 0, 10. E 10 mais 2, 12. Esse 12 aqui, dá para dividir ele por 3? Sim. A gente sabe que se eu pegar 12 e dividi-lo por 3, eu vou encontrar 4 como resultado. Dá uma divisão o quê? Exata. Porque 4 vezes 3 é 12. Então, se a soma que deu 12 e 12 é divisível por 3, logo, 1902 também vai ser divisível por 3. Ok? Deu para entender? Pega o número, soma os algarismos e se a soma der um número que é divisível por 3, o número original também vai ser divisível, ok? O próximo critério vai ser a divisibilidade por 6. Tia, quando é que eu sei que um número é divisível por 6? Simples. Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se esse número dá para dividir por 2 e por 3, logo, ele vai ser divisível por 6. Aí eu coloquei aqui um exemplo. 234. 234 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é um número par. Termina em 4. Então, já sei que dá para dividir por quem? Por 2. Agora, eu vou ver se dá para dividir ele por 3. Para isso, eu tenho que fazer o quê? A soma dos algarismos. Vou somar, ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 dá para dividir por 3. Fica o quê? 3. Lembra? 3 vezes 3, 9. Então, se 9 dá para dividir por 3, 234 também dá para dividir por 3. Então, você junta. Ele dá para dividir por 2 porque é par e dá para dividir por 3 porque a soma dos algarismos também dá para dividir. Se ele é divisível por 2 e por 3, logo, ele vai ser divisível por quem? Por 6, tá bom? O próximo critério vai ser quem? A divisibilidade por 4. Quando é que um número ele vai ser divisível por 4? Fala o seguinte, um número é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0. Primeira regra, certo? Ele tem que terminar em 0, 0. 2 zeros no final. Ou quando um número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, os dois últimos que terminar da direita for divisível por 4, ou quando ele terminar em 0, 0. Vamos lá ver um exemplo. Aqui, eu separei para vocês o seguinte número, certo? 5.728. Tia, ele não termina em 0, 0, mas a gente vai analisar o quê? Os dois últimos números. Se os dois últimos números for divisível por 4, o número original também vai ser. Então, ó, 5.728, ele termina com quem? Com 28, ó, final. Os dois últimos, 28. E a gente sabe que 28 é divisível por quem? Por 4. Se você pegar o número 28 e dividir por 4, você vai encontrar quem como resultado? 7. Uma divisão exata. Então, se termina em 28 e 28 é divisível por 4, logo, 5.728 também dá para dividir por 4. Eu não preciso nem fazer a divisão, que eu já sei que dá para dividir. E o outro exemplo é quando termina com quem? Com os dois, 0.
1.200 termina com 0, 0, eu já sei também que ele vai ser divisível por 4. Tia, não precisa nem fazer a conta? Nem precisa, que eu já sei que vai dar certo, tá bom? O próximo critério é divisibilidade por 8. Então, vamos lá. Um número é divisível por 8 quando ele termina com 3, 0. Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita foi divisível por 8. Então, assim, ele é bem parecido com 4. Só que o 4 é 2 zeros. E os 2 últimos números. Por 8 tem que ser 3 zeros. E os 3 últimos números tem que ser divisível por 8. Vamos lá. Aqui eu separei um exemplo também, para vocês verem, ó. Primeiro exemplo, eu tenho 5.000. Tia, mas 5.000 já termina com 3 zeros. Terminou com os 3 zeros, eu sei que o quê? Vai ser divisível por 8. Terminou com 3 zeros, é divisível por 8. E o outro exemplo é 4.864. Então, para mim saber se ele é divisível por 8, eu vou pegar os 3 últimos números. Quem é? 8, 6 e 4. Quando eu pego aqui esses últimos 3 números e divido por 8, eu encontro o resultado igual a 108. Uma divisão exata. Se deu uma divisão exata, os 3 últimos números, isso quer dizer o quê? Que 4.864 também vai ser divisível por 8, ok? Vamos para o nosso próximo critério. Ai, tia, quem é o nosso próximo? Divisibilidade por 9. Quando é que eu sei que um número dá para dividir por 9? Sem ao menos eu precisar fazer a divisão. Só olhar, eu já sei que vai dar para dividir. Vamos lá. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Então, ó, se eu quero saber se esse número é divisível por 9, eu somo ele. Se o resultado dá para dividir por 9, então o número anterior, original, também vai dar. Vamos lá, exemplo. Peguei aqui, ó, 2.871. Eu quero saber se dá para dividir ele por 9. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos. Pegar 2 mais 8 mais 7 mais 1. Vou somar. 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 1, 18. A soma deu 18. Aí você analisa. 18 dá para dividir por 9? Sim. Se lembra na tabuadazinha do 9? 9 vezes 2, 18. Então, 18 dá para dividir por 9. Se a soma dá, então o número original, que é quem? 2.871, também vai dar para dividir, tá bom? E o nosso próximo critério é por 5. Tia, quando é que eu sei que um número é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou em 5. Então, todo número que termina em 0 e termina em 5, dá para dividir por 5? Sim. Exemplo, 20, não termina com 0? Sim. Então, dá para dividir por 5. 25 termina com 5. Dá para dividir por 5? Sim. Tia, 1.005. Dá para dividir por 5? Sim. Tia, 10.000 dá para dividir por 5? Sim. Não termina com 0? Então, todo número que terminar com 0 ou com 5 dá para dividir por 5. E, por último, quando é que eu sei que um número dá para ser divisível por 10, 100 ou 1.000? Dá para ser dividido por eles? Simples. Para um número ser dividido por 10 e ser divisível por 10, ele precisa terminar com o quê? Com 0. Basta ele terminar com 0 que dá para ele dividir. Para ser divisível por 100, 2 zeros. E para ser dividido por 1.000, 3 zeros. Ok? 10 precisa terminar com 1, 100, 2 e 1.000, 3. Ok? Para continuar nossos conteúdos, a gente já viu o que é divisores, né? Quando é que o número é divisor,
precisa ter a divisão exata. Os critérios de divisibilidade, que a gente precisa saber. A gente só olha o número e já sabe que dá para dividir sem precisar fazer a conta, só pelos critérios. E agora a gente vai entender o que são os números primos e os números compostos, ok? Então aqui, ó, primeira coisa. Quem são os números primos? Então, separei aqui para vocês. São os números naturais que só possuem 2 divisores, ok? Só 2, tia, sim. E quem são esses 2? O número 1 e ele mesmo. Exemplo. Peguei aqui, ó, o número 3, certo? A gente já sabe o que vai ser o divisor dele? O número 1. E o maior vai ser ele mesmo. Só que entre o 1 e o 2, entre os números naturais, tem quem? Número 2. Só que se eu pegar o número 3 e dividir por 2, não vai dar uma conta exata. Por fim, quem vai ser os divisores de 3? 1 e ele mesmo. Então, todos os números que só tem 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo, a gente chama esses números de números primos, ok? E os outros números, tia? A gente chama os números compostos, que são o quê? São os números naturais que apresentam mais de 2 divisores. Então, quando um número natural ele tem mais de 2 divisores, ele é um número composto. Por exemplo, número 4. Dá para dividir o número 4 por quem? Primeiro, por 1. Lembra que o 1 divide todo mundo? Depois do 1 eu posso dividir o 4 por quem? Por 2. 4 dividido por 2, 2. Tia, dá para dividir o número 4 por 3 exato? Não. Então, a gente vai para o próximo número. Quem vai ser? 4. Então, eu posso dividir, ó, 4 por 1, por 2 e por ele mesmo. Temos quantos divisores? 1, 2, 3. Então, se tem mais de 2 divisores, esse número é considerado o quê? Composto. Certo? Só observações que a gente tem que ver. O número 1, ele não é primo e nem composto. Certo? É o único número que não se encaixa em nenhum grupo. Ele nem pode ser primo e ele nem é composto, tá bom? E aqui é a decomposição em números primos. O que é decompor em números primos? A gente vai fatorar, ou seja, fatorar é a mesma coisa que dividir esse número composto só com números primos. E quem são os números primos? Aqueles que só têm 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente praticar. Ó, seguinte exemplo. Números primos. Aqui eu dei tipo uma ajudinha para vocês, tá? Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. São os primeiros que eu peguei. Agora eu vou pegar o 36 e vou fatorar ele por esses números primos, tá bom? 36, quem é o primeiro, né? 2. Dá para dividir? Sim, porque ele é par. Então, você faz, ó, 36 por 2, 18. 18 ainda dá para dividir por 2? Sim, porque é par, então coloca o 2 aqui, ó. Faz 18 dividido por 2, 9. 9 dá para dividir por 2? Não. Então, você vai para o próximo número. Quem é o próximo? 3. Coloca aqui. 9 dividido por 3, 3. 3 dá para dividir por ele mesmo? Sim. Então, você repete o 3 aqui, ó. 3 por 3, 1. Quando chega no 1, acaba. Tia, fatorei dessa forma? Sim. Você fatorou 36 com os números primos. Ok? Então, o conteúdo de hoje é esse. Estudem. Qualquer dúvida, sinaliza no grupo, tá bom? Bons estudos.